Esse filme é um dos melhores filmes de terror do século que a gente está vivendo. E, e isso não só pela qualidade do filme em si, mas por muito do que ele representa num momento de transição do cinema de horror, em especial para um gênero que estava morto, enterrado e ressuscitou. Ressuscitou talvez não seja a melhor palavra, mas voltou à vida. Vocês vão entender quando eu falar um pouco mais sobre Extermínio. Filme que inclusive ganhou uma continuação que chegou nesse final de semana nos cinemas, Extermínio, A Evolução. Mas antes de falar sobre o novo, eu quero falar sobre o filme que originou tudo isso. Um filme lançado num momento em que o cinema de horror estava muito forte, um filme lançado num contexto em que títulos dentro desse subgênero não estavam fazendo muito sucesso, um filme lançado e ainda hoje lembrado por suas escolhas estéticas, narrativas e por como elas meio que redefiniram um momento do cinema de horror, abrindo espaço para uma série de grandes filmes e séries que se tornaram fenômenos pop. E eu me arrisco a dizer que boa parte disso começou aqui. Começou com Extermínio. E vocês vão entender no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago. E antes de começar a falar sobre Extermínio e sobre o quão importante, o quão marcante é o filme dirigido pelo Danny Boyle, eu quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, compartilharem ele com os amigos e me seguirem aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 6.500 inscritos e eu conto muito, mas muito com a ajuda de vocês para isso. É um baita incentivo para seguir falando de filmes e de gêneros como eu quero falar no vídeo de hoje. Porque antes de falar sobre Extermínio, é importante a gente estabelecer o contexto, o momento em que Extermínio foi lançado. Porque o cinema de horror, no final dos anos 90, ele viveu uma fase assim muito marcante. Nós tivemos aí o sucesso de Pânico, ali no começo da segunda metade dos anos 90, que resgatou, sabe, os populares slashers. Na verdade, deu uma revitalizada em tudo, trouxe uma cara nova e que assim, se popularizou muito nessa segunda metade dos anos 90, mas o cinema de horror não dependeu apenas disso. Nós tivemos outros grandes filmes e que foram abrindo portas para outros gêneros. Nós tivemos, por exemplo, o sucesso de O Sexto Sentido, dirigido pelo M. Night Shyamalan, que trouxe o horror paranormal, o horror sobrenatural, de volta para a discussão, com um filme muito sólido, muito maduro, com um filme com um olhar assim muito cuidadoso até para o elemento fantasmagórico, não mais procurando apenas sustos fáceis, mas trazendo o horror para uma zona até dramática. E esse filme se tornou um sucesso com as suas reviravoltas. Nesse mesmo contexto, nós tivemos também, obviamente, o fenômeno A Bruxa de Blair, que talvez tenha sido o maior hit aí do final dos anos 90 dentro do gênero. Filme que revitalizou o found footage, que apresentou o found footage para uma nova geração. Filme que se tornou um sucesso inacreditável, custou centenas de milhares de dólares, faturou milhões de dólares ao redor do mundo e com uma campanha de marketing viral assim visionária que alimentou expectativas, medos no público, vendeu a promessa de realidade e que se confunde com toda a linguagem adotada nesse filme. Sabe, essa estética do found footage se tornou muito popular e se estendeu ao longo dos anos 2000 com vários filmes, vários hits, culminando até a chegada de Atividade Paranormal lá no final dos anos 2000. Enfim, uma década muito marcada pelo found footage, mas tem um gênero aí que meio que estava perdido nessa turma toda, sabe? Nós tínhamos os filmes de terror slashers bombando, nós tínhamos os filmes sobrenaturais ganhando força, os outros também fez um sucesso absurdo, e esses filmes sobrenaturais, eles também foram muito marcados aí pelo fenômeno dos hits asiáticos que chegaram ao Ocidente, primeiro com as versões originais. Jingu, dos anos 2000, é especial, o melhor exemplo disso, que inclusive ganhou uma versão em 2003, o Chamado, todo mundo conhece. Nós temos também aí esses filmes de terror muito voltados aí para a estética do found footage. Um pouco mais à frente, os filmes de terror extremo, que ganharam força com, sabe, não só com o cinema de horror extremo francês, mas principalmente com o sucesso de Jogos Mortais ali em 2004, que se tornou um hit do James Wan e que abriu mais uma porta aí
para novas possibilidades dentro do cinema de horror, mas tem um gênero aí perdido. Cadê os zombie movies? Cadê os filmes de zumbis? Subgênero que ficou muito famoso, principalmente ali a partir da década de 60, com George Romero, foi explorado, foi saturado, virou galhofa e se perdeu. Será que era possível, naquele momento, que os zumbis voltassem a ser ameaçadores? Danny Boyle tinha uma ideia. Mas antes de falar sobre extermínio, eu preciso falar sobre os filmes que serviram como influência para esse hit dos anos 2000, em especial sobre A Noite dos Mortos-Vivos e George Romero, que pavimentou a estrada desse novo olhar para os zumbis, para essa ameaça que lá no começo do cinema de horror era muito ligada ao voodoo, ao controle de almas, ao controle de corpos, e graças a esse filme antológico de George Romero, ganhou essa natureza mais decrépita, zumbis como uma manifestação, sabe, do impacto do ser humano no mundo que a gente está vivendo, ali no contexto da Guerra Fria, no contexto, um filme extremamente politizado, que usou, sabe, o brutal, usou o gore, usou a profanação da carne para falar sobre temas políticos, temas sociais, de racismo, a paranoia comunista, passando por questões de consumismo em O Despertar dos Mortos, de 1978, e a natureza militarista em O Dia dos Mortos, dos anos 90. E foi um subgênero muito marcado pelos filmes do George Romero, por outros tantos filmes de terror que, com o passar dos anos, foram tendendo à galhofa. Porque, realmente, o mundo foi avançando, seres lentos, sabe? Seres decrépitos, como eles poderiam ser ameaçadores. Então, o cinema de horror passou a enxergar a comédia também nisso tudo, sabe? Trazendo novas possibilidades que, no primeiro momento, foram, assim, bem interessantes. E nós temos aí A Volta dos Mortos-Vivos, uma franquia muito marcante. Começou ali com filmes muito divertidos, mas depois foi se perdendo, e que representa meio esse ponto de virada da decadência dos filmes de zumbi, que é um subgênero que eu amo, e que durante muito tempo se tornou referência do cinema de horror extremo, do cinema de horror gráfico, mas foi perdendo essa capacidade, indo até, ou tendendo até para uma zona bem familiar, com comédias, enfim, e que meio que significaram aí, ou simbolizaram um total desgaste desse gênero. E assim, não querendo amplificar a importância de Extermínio ou redimensionar, mas é inegável que no momento que Extermínio chegou aos cinemas, em 2002, o subgênero zombie ele estava basicamente enterrado, poucas coisas eram produzidas, e o sucesso desse filme ele foi fundamental. E ele foi fundamental por motivos que a gente precisa discutir aqui. E como todo representante desse subgênero, o Extermínio nasceu da dificuldade. Assim, não vou dizer que foi uma dificuldade do nível George Romero, que rodou A Noite dos Mortos-Vivos com algumas centenas de milhares de dólares, assim, de forma muito artesanal, com poucos recursos, pedindo carne de açougues para conseguir fazer aquelas cenas bem nojentas. Danny Boyle não estava nessa realidade, ele já era um diretor com hits, com sucessos, ele conseguiu um orçamento de 8 milhões de dólares e se juntou a Alex Garland, que havia escrito A Praia, o livro que virou o filme nas mãos do Danny Boyle, o filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio, para tirar do papel esse projeto, esse filme de zumbi, muito mais primitivo, muito mais visceral, determinado a transformar os mortos-vivos, ou algo perto disso. Aqui, no caso, eles são seres contaminados por um vírus de raiva, em uma ameaça de fato perigosa, de fato assustadora. E para isso eles trazem essa natureza visceral, primitiva, feroz, animalesca, que reflete muito essa transição do nosso mundo, porque Extermínio foi lançado em 2002. Durante as gravações, aconteceu o trágico atentado de 11 de setembro. É um mundo em transformação, é um mundo mergulhado numa paranoia que veio ali, começou ali com o bug do milênio, com todas essas questões envolvendo a entrada do novo milênio, e acabou se estendendo com essas questões sociopolíticas que marcaram ali a década de 2000, e tá tudo aqui. E é interessante como Extermínio, logo de cara, ele já se conecta com esse legado do subgênero zombie ao imprimir em tela essas questões políticas e transformar elas em parte dessa construção
desse estudo, dessa história de um homem que acorda do coma e descobre que Londres foi devastada por um vírus mortal. Inclusive, se a gente olhar para trás, olhar para poucos anos atrás, a gente vai ver que as semelhanças e algumas imagens que a gente viu durante a pandemia se confundem muito, por exemplo, com essa imagem que a gente está vendo aqui do Cillian Murphy andando pelas ruas de Londres. Inclusive, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. E é um filme que ele, a partir de imagens marcantes como essa, e desse olhar para o mundo, desse olhar para a destruição causada pelo próprio ser humano, ele se tornou um filme, ganhou um status, mesmo antes de chegar aos cinemas, uma expectativa, e uma expectativa que é concretizada num filme que, graças a escolhas estéticas e narrativas, meio que ajudou a revitalizar todo um subgênero, e sem deixar de contar uma bela história de horror. E é muito feito com pouco, porque embora o orçamento de 8 milhões de dólares seja aí considerado de médio porte, não é um orçamento pequeno em hipótese alguma, Danny Boyle tinha ambições muito grandes para esse filme, e ambições que ele teve dificuldades para colocar em tela. Ambições que ficam bem claro logo na antológica cena de abertura, quando o personagem do Cillian Murphy sai do coma e encontra uma Londres devastada. Para rodar essas cenas, ele precisou da ajuda do governo, ele tinha muito pouco tempo para filmar esses momentos com as ruas fechadas, tinha cerca de 30, 40 minutos ali nas manhãs de Londres, e ele tentou encontrar formas para otimizar esse processo de filmagem, acabou investindo numa câmera digital, nessas câmeras digitais da época, né, que trazem e que trouxeram uma estética para o filme que, para mim, é o primeiro grande diferencial de Extermínio, porque talvez não intencionalmente, porque muita coisa que não foi intencional, o Danny Boyle e o Alex Garland foram encontrando formas pelo caminho. O diretor conseguiu criar uma estética crua, uma estética nua, uma estética, eu não vou dizer realista, mas uma estética que flerta com a linguagem documental, que se confunde com um pouco com a linguagem dos found footages, que tinham essa estética, sabe? Aconteceu de verdade, câmera na mão, câmera tremida. Aqui, obviamente, a câmera tremida não existe. Aqui, obviamente, existe todo um trabalho cinematográfico muito mais engenhoso, mas a estética, a granulação da imagem, a qualidade, ela remete muito a esse olhar que já estava ali meio que naturalizado, absorvido pelo público. E, inclusive, a escalação dos atores protagonistas, ela passa muito por essa ideia. Danny Boyle, obviamente, tentando economizar, mas também com uma ideia por trás disso, escalou atores pouco conhecidos. Hoje, o Cillian Murphy é um vencedor do Oscar, mas na época ele era um ator de filmes pequenos, um ator, assim, um pouco conhecido lá no Reino Unido, mas praticamente desconhecido aos olhos do mundo. A Naomie Harris, a mesma coisa, era uma atriz infantil que cresceu e não teve tanto status assim, e as escolhas ali passam muito por isso, por essa tentativa de tornar tudo o mais real possível, o mais verossímil possível, dentro de uma lógica que estava, assim, muito em vigor naquele momento, a lógica dos found footage. Existe toda essa construção imagética que, para mim, empurra o público, assim, instantaneamente para dentro do filme. Combinado com aquela sequência de abertura antológica, combinada com essas imagens de uma Londres totalmente devastada, isso tornou Extermínio um filme que, antes mesmo de chegar aos cinemas, já estava gerando algumas expectativas com marketing, com trailers, enfim, com tudo em torno dele. E, felizmente, quando a gente assistiu o filme, a gente viu que as expectativas se concretizaram e se tornaram um belíssimo filme. E Extermínio impacta por ter personagens reconhecíveis, por ter uma trama que, de fato, nos deixa numa posição muito angustiada, muito tensa, mas por suas escolhas visuais, narrativas. A trilha sonora desse filme é algo magnífico, porque ela traduz esse sentimento caótico, ela, de certa forma, cria uma atmosfera um tanto melancólica, de falta de perspectiva. Ela dialoga muito com o tom que o filme tenta introduzir ou estabelecer à medida que aqueles personagens se unem numa tentativa de fugir, mas a realidade está sempre perseguindo eles. Toda essa construção, ela culmina num filme que, para mim, se torna uma referência dentro do cinema de horror desse século até aqui, por conseguir
antes, muito antes até do que a gente tem visto hoje, toda essa discussão sobre cinema de horror social, sobre o horror que trabalha com subtexto, que esconde na fantasia temas reais, muito antes disso tudo estar assim sendo discutido, propôs isso, só que sem abrir mão das principais convenções do gênero, em especial desse subgênero do zombie movies, conseguindo criar uma experiência que foi tão impactante, se tornou um sucesso de público, um sucesso de crítica que indiscutivelmente abriu portas para uma série de produções que, de fato, mudaram o cinema de horror dos anos 2000. Graças a tudo isso, o Extermínio se tornou um sucesso de público e crítica, custou 8 milhões de dólares, faturou cerca de 85 milhões de dólares ao redor do mundo e acabou marcando esse processo de renovação do subgênero, não só pelo sucesso, por ter se tornado um hit, mas também pelo contexto. É bom frisar que em 2002 Hollywood lançou a primeira adaptação cinematográfica do game Resident Evil. O filme Resident Evil, O Hóspede Maldito, também saiu bem nas bilheterias, não tão bem quanto o Extermínio, faturou um pouco mais, mas custou também bem mais. Só que o filme se tornou um marco na cultura pop, como o game já era, e aqui, mais uma vez, é importante analisar o contexto. O Extermínio chega nesse momento e, junto desse fenômeno pop americano, acabam trazendo um novo olhar para o subgênero que, nos anos seguintes, ganhou vida em várias outras produções de muito sucesso, como, por exemplo, Madrugada dos Mortos, filme do Zack Snyder, que se tornou um sucesso, adaptando parte da premissa de Extermínio, principalmente no que diz respeito a esse olhar mais anabolizado e feroz para os mortos-vivos. Nós tivemos também Todo Mundo Quase Morto, comédia do Edgar Wright. Um pouco mais à frente, o fenômeno The Walking Dead, que explodiu na televisão, baseada na série de quadrinhos. O gênero ganhou vida, o gênero ganhou força, o gênero se revitalizou. E o mais bonito nisso tudo é que, nesse processo, George Romero, que estava assim totalmente distante desse universo desde os anos 90, conseguiu tirar do papel mais 3 filmes dentro do universo que ele construiu lá nos anos 60: Terra dos Mortos, Diário dos Mortos e A Ilha dos Mortos. O primeiro filme com um aporte mais hollywoodiano, com investimento, o filme fez um sucesso, tornou um sucesso, principalmente aqui no Brasil, nas locadoras, todo mundo comentava muito sobre ele. Os outros 2 filmes já foram lançados diretamente ali no home video, já não tiveram aqui no Brasil em especial, não tiveram um tratamento assim cinematográfico, digamos, mas ele conseguiu terminar essa história, um diretor já ali no final da sua vida, que conseguiu, graças a esse movimento, esse momento de renovação do gênero, do subgênero, conseguiu tirar do projeto mais 3 filmes e finalizar uma hexalogia que se tornou assim bem marcante para os fãs do gênero, porque Extermínio não existiria sem George Romero. Danny Boyle e Alex Garland sabem disso, nós sabemos disso, mas é importante lembrar também do impacto cultural que Extermínio teve ali no começo dos anos 2000, uma década muito, mas muito robusta para o cinema de horror. Até por isso as expectativas estão muito elevadas para Extermínio, A Evolução, filme que chegou nesse final de semana nos cinemas e que marca uma continuação direta de Extermínio. E aqui muita gente não está sabendo disso, porque Extermínio 2, ele não é considerado parte do cânone dessa trilogia, que não é uma trilogia, porque o filme dirigido pelo Juan Carlos Fresnadillo, estrelado pelo Jeremy Renner, não é considerado uma continuação oficial do original, e o Danny Boyle quer contar a história a partir dos eventos do primeiro filme, ou seja, existe até a possibilidade de um terceiro filme pelo caminho, mas será que ele vai acontecer? A gente esperou tanto por esse terceiro filme que agora é um segundo, uma continuação? Enfim, vamos ver. O fato é que Extermínio, A Evolução está disponível nos cinemas. Extermínio 2, que é um belíssimo filme, está disponível na Netflix. E a versão original, o Extermínio, infelizmente, não está disponível hoje em nenhuma plataforma de streaming. Vamos corrigir isso aí, gente. Esse filme precisa estar acessível, porque é um dos melhores e mais importantes filmes de terror dos anos 2000 e do século até aqui. E aí, o que você achou da minha opinião sobre Extermínio? Diz aí nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!